da tradição conceitualizada, trazendo a educação, certo, tradicional, falando sobre o diálogo. O diálogo que hoje o réu traz para a gente, um diálogo aberto, onde o aluno de toda a espessura de se expressar, de se impor perante ao instrutor, ao professor que está em sala de aula. Pois não acho nada convincente, está entendendo? Onde é dada essa abertura para que os alunos possam impor, possam se colocar, possam manifestar suas opiniões e ideias, deixando o instrutor a ver navios perante a sua autoridade em sala de aula. Acredito que a educação tradicional, onde trazia aquele manifesto do instrutor, a sua posição, a sua postura como líder de turma, onde todos obedeciam, onde todos acatavam as suas ideias. O diálogo tradicional, onde o instrutor passava a sua mensagem, e não o aluno, dentro da sua sala de aula, tentar manifestar com uma liderança. Isso não está correto. Vocês acham que isso é o correto? O aluno colocar suas ideias de uma forma avassaladora, onde absorva todo o contexto, e o líder da turma, o instrutor, trazer na sala de aula apenas uma aparência? Isso não é eficácia. Acredito que a educação tradicional, vinda com um diálogo exposto pelo professor, é o que faz o manifesto mais correto, onde todos têm que ouvir, onde todos têm que acatar as ideias, onde todos têm que absorver o conteúdo vindo do professor. Então, a educação tradicional, vinda do diálogo colocado pelo professor, é o correto. Eu não acredito, e acredito que todos vocês estão de acordo comigo, que a educação tradicional é a mais imposta, é a mais colocada a ser utilizada. Pois, pergunto a todos vocês, o diálogo exposto pelo aluno faz com que ele faça um manifesto na sala de aula, descontraindo o contexto da mesma aula, certo? E viabilizando a mensagem a ser colocada para toda a turma. Então, eu pergunto a vocês mais uma vez, a educação, hoje em dia, tem que ser colocada de uma forma mais transparente e ser manifestada, manipulada e abraçada pelo professor e não pelo aluno. O diálogo tem que ser imposto pelo professor. Eu venho aqui hoje acusar o réu, que hoje tem tomado espaço, né, nas escolas, na educação, e eu não acredito, não defendo, por quê? Antes, no ensino tradicional, o professor, ele fazia um questionário, né, do conteúdo dado em sala de aula, onde o aluno fixava esse conteúdo. O aluno ia aprender as letras, ele ia a partir de onde? Da cartilha. Ia aprender as letrinhas com a cartilha, dar igual alfabeto da cartilha, para depois ele chegar no texto. Hoje está sendo o contrário nas escolas. Primeiro o professor chega lá com um texto para ser trabalhado com o aluno. Que aluno? Um aluno que não conhece as letras, que não conhece o alfabeto, nada. E o professor já chega lá com o texto. Então, eu pergunto a vocês, que são mães, pais de famílias, que vão levar seus filhos para a escola, que estão preocupados, tenho certeza com a educação deles. Será que essa educação, partindo deles, do texto, realmente está sendo uma educação que está superando, que está atingindo os objetivos, que é que o aluno ele aprenda a ler, ele aprenda a escrever, não é? Para depois que ele aprender as letras, depois que ele aprender o alfabeto, ele chega no texto. E não o contrário, que o professor chegue primeiro numa sala com o texto e queira que de lá o aluno aprenda as letras, aprenda o alfabeto. Então eu pergunto a vocês, que são mães, que são pais, como é que os filhos de vocês vão fazer o
lei. Valeu o quê? Então, eu deixo esse questionamento para vocês refletirem, certo? Em cima disso. E o texto, ele tem que vir depois. E não o contrário. Porque a criança ela tem que aprender a ler primeiro. Para depois ela chegar lá, ó, no texto. Para depois ter tirado tudo que ela aprendeu para ele fazer um bom uso no texto. Então eu vou deixar novamente, vou deixar essa pergunta, esse questionamento para vocês. Como é que o aluno vai fazer uso desse texto? Ao ideal e na vida dele. E aqui também deixar a minha preocupação, a minha indicação, quanto ao método usado hoje, para que as crianças aprendam as letras, as crianças aprendam a ler, a escrever. Antigamente, um tempinho atrás, no ensino tradicional, quando o professor ia ensinar, o aluno chegava na sala de aula, e ele ia testar o conhecimento do aluno e ensinava ele, começando do início, que é o som, né, das letras. A letra A, a letra B, C, todo o alfabeto. O nosso N, eu lembro que naquela época, quando eu estudava, chamava-se M. A gente escrevia aquilo que pronunciava. Hoje a gente pronuncia uma letra, a pronúncia é uma e a escrita é outra. Eu defendo ainda o F, o V, o SI. Eu defendo a forma de que formar as sílabas B com A, Ba, B com E, Bé, B com I, C com O, Có. Eu defendo e eu acredito que era bem mais rápido. As crianças aprendiam com bem mais facilidade. Não decorar mesmo. Onde o professor ia lá no alfabeto, pegava aquele papelzinho com um buraquinho no meio, ia lá na letra e fazia com que o aluno decorasse aquela letra. Eu aprendi assim e até hoje faço e foi com mais facilidade. Eu não precisei chegar na quarta série, não precisei chegar na segunda série para saber ler. Na primeira série eu já consegui aprender a ler, que a professora enfiou na minha cabeça de uma forma que eu não podia deixar de esquecer o B. Ela ia lá com aquele papelzinho, um buraquinho no meio e me mostrava assim, que letra é essa, Evanice? E o B. Que letra é essa, Evanice? Me. Não era M, não era W, não era Y, não era Q. Hoje a gente ainda tem que achar essas letras, não é? Eu hoje preciso ir começar de novo lá, ver se achar onde é que fica o W. Quando eu aprendi a ler, quando minha mãe aprendeu a ler, não tinha essas letras. Eu não tive esse trabalho de estar aprendendo essas letras. Eu nem sei direito como escreve. As crianças hoje, eu aprendi o meu nome. Rapidinho eu aprendi meu nome. Primeiro eu aprendi. Então eu acho que os professores tinham mais autoridade antigamente. Hoje em dia você vê em jornais, os alunos fazendo revoluções com os professores, até espancando eles. Antigamente era melhor, eles tinham mais autoridade. Será que antigamente os professores tinham... Será que hoje, no mundo que a gente vive, na atualidade, os professores de hoje em dia têm mais autoridade do que antigamente? Eu quero que vocês pensem isso e vocês pensem nisso e verifiquem se antigamente o ensino era mais com autoridade do que hoje. Os professores tinham mais autoridade do que hoje. A tecnologia no ensino. E hoje, com a tecnologia
se tornam mais preguiçosos, né? Ficam mais dependentes das máquinas. Hoje eles podem ir lá no Google e botar um subtexto e puxar todo o trabalho que precisa. Ir lá na professora, aqui o trabalho. E a professora receber como trabalho. Não é isso? Aqui hoje não existe mais castigo como existia antigamente. Os alunos chegavam até uma sala de aula, o professor falava, eles obedeciam, chegava até eles e dizia: hoje estudem a tabuada de 2 ao 10. Chegava na sala de aula, o professor sentava, perguntava: e aí, estudaram? Perguntava ao aluno: me diga a tabuada, quanto é 2 vezes 2? Não soube responder, o colega respondeu, ia para o castigo, no milho, na palmatória. Hoje não se usa nenhum castigo no cantinho. Pega uma criança, ele pode estar fazendo o que for de errado. Pode castigo, mas só não é só dizer eu vou colocar de castigo. É realmente levar aonde se deve ser levado. Para criar medo, ter medo do professor e aprender. Ter respeito, que hoje em dia você não vê um aluno que respeite mais o professor, não importa se é velho, se é novo, mas antigamente tinha respeito porque tinha medo, tinha normas, existia castigo, e hoje não existe castigo. A todos, em nome de Vossa Excelentíssima Senhora Iracilene. Bem, baseado na teoria do construtivismo, é importante trabalhar textos em sala de aula desde o início da alfabetização do ser. Porque a criança, ela pode se alfabetizar por si só através do meio em que ela vive. Isso vai depender da forma em que a habilidade é trabalhada com a criança. Assim, tem que haver uma certa harmonia do professor com o aluno. Ou seja, isso vai fazer com que a criança ela tenha a capacidade de se expressar, de formar suas próprias opiniões através da leitura de texto. Verino, eu estou aqui para vocês todos os presentes. Será que é bom voltar ao tempo de colocar uma criança ajoelhada no livro? Gente, a gente tem que trabalhar com o texto sim, porque a teoria construtivista trabalha com o texto, uma das principais bases da teoria é essa, mostrando assim as aulas mais dinâmicas. E para mostrar isso, trouxemos um vídeo de uma criança que fala sua trajetória do dia a dia em sala